Há nas colônias os que não trabalham e, por isso, não têm direito ao bônus. Ao lazer, há, mas o estágio nas colônias para esses espíritos não é longo e nem pode ser, porque ociosos não se afinam com as vibrações delas. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio a espíritos ociosos, onde vão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. E aqui eu vou fazer uma comparação, né, do que ele está falando em relação ao trabalho e ociosidade na colônia, uma coisa mais ampla, né, que é o processo de regeneração do planeta, né? Então, da mesma forma que ele fala aqui, né, que as pessoas que não se entregam ao trabalho, que não se afinizam de fato com a vibração da colônia, o que acontece com eles? Eles se reencarnam rapidamente, porque não tem como mantê-los ali, começa a ter conflito. E isso deve ser, né, eu acredito, uma coisa muito semelhante ao que vai acontecendo com a humanidade encarnada e desencarnada nesse orbe, com esse processo. Conforme vai se mudando a vibração no planeta, na sua atmosfera, aqueles espíritos que vão perdendo a sintonia com aquilo podem até permanecer por um tempo, mas depois eles são retirados por quê? Justamente pelo mesmo motivo, para evitar que comece a se gerar conflito nessa diferença de vibração. E aí eles vão ser levados para outros lugares, onde eles podem se afinizar mais e ter mais tempo para se reerguer. Nessa questão do trabalho, no plano espiritual, e essa ligação bacana que você fez com o planeta em regeneração, cada vez mais que o planeta ele for melhorando espiritualmente, a gente percebe isso nas cidades espirituais. Quanto mais evoluída, quanto o plano espiritual ele é mais patente ali naquele local, a percepção do trabalho é completamente diferente. Se torna, o trabalho é o próprio caminho, é um dos caminhos de evolução do espírito. Todos buscam o trabalho. E um trabalho, ele se torna como expressão, é um trabalho-amor. E a gente percebe que no planeta cada vez mais ele vai acontecer isso. As pessoas elas vão buscar o trabalho porque sabem que é a partir daí que vem todo o processo de melhoria, todo o processo de movimentação do espírito. E a gente vê nas cidades espirituais que o trabalho ele tem uma característica interessante, que as pessoas, elas, quanto mais evoluído, eles buscam um trabalho muito em consonância com aqueles ideais internos. E toda a estrutura, ela está organizada para que isso flua, sabe? Então, a gente pode, assim, fazer uma extrapolação que o planeta, à medida que for entrando um planeta de regeneração, toda a estrutura do trabalho ele vai modificar. Então, as pessoas elas vão cada vez mais tender a trabalhos que elas realmente amem, que sejam uma expressão do espírito, de planos superiores, e a sociedade vai estar organizada para esses trabalhos, né? Então imagina todas as pessoas em trabalhos felizes, em trabalhos que elas se afinizam, muito bem organizado, do ponto de vista social, é de um potencial imenso, imenso. Opa, diga aí. É da determinação de Deus que haja progresso, e o progresso vem através do trabalho. Essas pessoas que o Silvio acabou de ler e falar, são pessoas que, aquela coisa de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se nós formos observar nosso corpo é trabalho direto. Você ingere alimentos, existe um trabalho interno de todo o organismo para a distribuição dos alimentos, essas coisas todas que vocês sabem. Depois espelha, aquilo ali vai para a natureza e sofre transformação, tudo é trabalho. Então, se nós formos observar, existe uma coisa chamada egoísta ou avarento. O que é ele? Ele quebra essa corrente, tal como o Silvio acabou de falar ali.
Porque a corrente da riqueza, o avarento ele quebra, ele bota tudo para ele e não passa para o próximo. Porque é da lei de Deus que haja progresso para todos. Né? É isso só que eu queria falar. Opa, Diva, você tá sem microfone. Assim, eu vendo agora o planeta, né, que a gente está agora, nesse momento, sei lá, regeneração, prova, expiação, não sei, mas uma sensação muito grande de que há um grupo, né, como vocês falam, um grupo que quer uma coisa e um outro grupo que quer outra coisa, né, e no dia a dia da gente, né, eu fico imaginando assim, porque a gente é bom, né, a gente falar dos lugares, assim, gostosos, espirituais, lindinhos lá, mas eu fico imaginando aqui, assim, o nosso lugar aqui com as nossas dificuldades, né, os nossos presídios, as nossas mazelas, né, e o quanto que ainda tem tanta... a gente fazer a oração para eles, né, e tem grupos que mesmo ali dentro querem se regenerar, mas que não conseguem, né? Porque o do grupo de fora se acha tão melhor que não os aceitam e nem oram por eles, né? E hoje em dia a gente vê, às vezes, um caminho, e aí esses dias ontem eu estava pensando nisso e eu ia até perguntar, como tem um grupo que está... eu falo assim, encarnados, desencarnados, sei lá, que está fomentando a raiva, né? Vamos dizer assim, uma raiva contra quem erra, contra quem erra, quem dá sai fora da linha e depois quer melhorar e tudo, e estão assim, inclementes, querendo o pior dessas pessoas e tudo, e a gente vai olhando como que isso também fica ruim. Eu falo assim, nós estamos vivendo um momento jurídico que a gente está vivendo que essa possibilidade dos presos saírem ou não saírem. Só que se você colocar que os que saem para desanuviar de ficar dentro de um local muito ruim, entre 2.000, 1% não volta. Desse 1%, menos de não sei quanto que faz alguma coisa errada. Mas um grupo está com tanta raiva e está sendo tão manipulado que quer o pior para o outro grupo. E eu fico olhando assim, gente, é um momento assim tão estranho que eu estou sentindo, sabe? De divisão mesmo, que tem uma turma que realmente quer orar por essas pessoas, quer que essas pessoas melhorem, quer que essas pessoas saiam dessa situação. Em contrapartida, tem um outro que está fomentando tanta raiva no coisa. Estou falando no nosso dia a dia, nesse momento. Esse ponto que você colocou, Diva, a questão dos presídios, e me fez lembrar um livro que eu estou lendo agora. É um livro que se chama Ação e Reação, que é do André Luiz. É um livro que ele acontece em uma região bem densa mesmo, em trabalhos assistenciais, de acolhimento, com um mentor, que é o Druso. E ali a gente percebe um local que é tipo assim, ao mesmo tempo que é penitenciária, é hospital, é escola, é um local de melhoria. E a gente percebe quanto aqui nesse plano, por exemplo, os presídios ainda estão muito longe de ser um local acolhedor e que venha a auxiliar no processo de regeneração da humanidade, do indivíduo. Porque lá há um carinho tão grande, cada um é uma individualidade, é um mundo onde eles trabalham com esse processo, realmente buscando a regeneração daquele ser, sabe?
E nessa ideia do trabalho, a penitenciária, por exemplo, era para ser um local de tamanho acolhimento, de tamanhas possibilidades de trabalho, de melhoria, de estudos, de capacitações, que isso a gente percebe o quanto que ainda temos que trabalhar nesse aspecto, mas ele vai tender para esse caminho mesmo, para esse caminho a, é, de melhoria, onde todas as instituições elas vão trabalhar com esse aspecto espiritual. E eu queria também colocar uma ideia que foi o do Djaí, que eu achei muito bacana, essa questão de que no organismo, né, ele está sempre em trabalho, está sempre em um dinamismo. E ele falou da questão do egoísta e do avarento, né? E eu fiquei pensando nessa mesma ideia que ele colocou do organismo. Por exemplo, o organismo, quando ele está harmônico, a célula, ela não fica acumulando. Aquilo ali para o organismo, é quase que uma morte mesmo, é romper com todo esse fluxo de energias. E não acontece isso. Então, em um planeta, que cada vez mais ele tende para um planeta de regeneração, o que acontece? As células, as pessoas, eles vão confiar no sistema como um todo. Então não vai precisar de grandes acúmulos, a figura do avarento que tem que guardar para si, para sobrevivência, né? Do egoísta. Não, ele confia e vai deixar fluir os frutos de seu trabalho na sociedade, sabendo que vai ter para si, que todos vão estar plenamente protegidos. Então, essa questão do avarento, do egoísta, do ponto de vista mesmo do organismo que o Djaí colocou, sabe? Opa, Silvio, diga lá. Pegando essa ideia, né, que a Diva trouxe da nossa atualidade, né, vale a pena a gente lembrar que o planeta começou um processo não tão grande quanto o da transição agora, mas já de modificação na Idade Média. Foi quando adveio justamente o quê? As cruzadas, a Inquisição, que se a gente analisar assim rapidamente, semelhante a essa raiva, a essa imposição do eles estão errados, não merecem perdão, então, porque está desacordo com que aquele grupo que detém, de certa forma, o poder acredita e reza nesse tipo de cartilha. A Inquisição, as Cruzadas, não foram muito diferentes do que esse grupo de pessoas faz agora, Diva. Porque eles se acham superiores, acham donos da situação, os poderosos, e querem que todo mundo se submeta às crenças, que eu digo crença não só religiosa, mas crença política, social, de todas as formas, que eles querem impor. Então, são situações muito semelhantes. Embora tenha quase 1000 anos de diferença, a situação é muito diferente. E pode parecer loucura, mas, por incrível que pareça, essa loucura faz parte do processo evolutivo. Permitir que alguns, vamos chamar assim, para não me ocorrer um nome melhor agora, esses perdidos, né, em ações, em pensamentos desarmonizados, alguns começam a se recuperar, outros continuam empedernidos, e tem uma sociedade de volta que alguns compreendem e tentam ajudar, outros são radicalmente contra que eles tenham qualquer tipo de segunda chance. Isso é todo o processo, mais ou menos, de discussão, mesmo que seja velada, quando você fala, quando eu ouço, quando o Ismael fala, quando uma pessoa dá sua opinião totalmente contrária à nossa, é uma certa discussão entre as situações, entre as opiniões, para se chegar a um consenso. Isso vai acontecendo lentamente e vai se repetindo. Eu acredito que ainda mais para frente, numa situação diferente, mas ao mesmo tempo semelhante, há de vir uma impressão da população naquele momento semelhante à que você está tendo agora, que é o processo.
Porque o que acontece agora, embora reflita muito semelhante ao que era na época da Inquisição, já não é tão violento, já não é tão agressivo, já não é tão, a gente pode dizer, até mortal, como foi naquela época. Mas é um processo semelhante. Então, daqui a sei lá quantos anos, isso provavelmente vai se repetir, mas um pouco mais brando do que já foi agora. E assim vai sendo. Até o momento, como o Ismael falou, que não precisa mais ter o avarento, o orgulhoso, o egoísta, que essa compreensão vai dominando. Então, o que aparentemente parece que é uma minoria, aos poucos isso vai invertendo a balança e passa a ser maioria. Quando a gente chegar nesse momento de a maioria pensar diferente, vai estar muito próximo do final desse processo de transição planetária. Isso é muito gradativo. Não é como você sair da tua sala, passar por uma porta e chegar no quarto. Isso é passo a passo, assim, mas aquele de arrastando o pé 1 milímetro para o outro e andando. Então, em tudo isso, eu acredito que vai se repetir. E depois pode ser que ainda se repita de novo. Mas, se a gente for analisar desde a primeira vez que a gente teve consciência desse processo, ele vem se repetindo de uma maneira mais branda, mais branda, mais branda. Às vezes eu me acho meio da turma dos que aprontaram muito, sabe? Dos que estão ali naquela... Assim, né? Desse comparativo, porque a gente... Eu vejo às vezes, assim, essa existência nossa no planeta tão assim, claro, nas suas gradações, com os mundos espirituais e tudo, né? Tão parecido, que às vezes eu me coloco, eu sendo aquela pessoa da cadeia, aquela pessoa que está ali dentro não como boazinha, não, gente, mas assim, no sentido de, pô, eu devo ter aprontado muito, 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 muito. E essa coisa de querer o perdão, sabe? De querer sair dessa. E aí, às vezes, você olha para o outro e vira e fala assim, gente, deve ser muito difícil. Você está ali lutando para tentar sair de uma situação X. Tudo bem que a gente é cheio de ideias positivas, a gente está aqui orando, tal, isso, aquilo, mas a gente escorrega tanto. Quando a gente vê, a gente já está lá, escorregou de novo. Porque mesmo quando... Eu faço esse comparativo muito com esse humano nosso, né, do terra a terra, porque assim, eu fico olhando assim, gente, como é difícil sair disso, né? Às vezes a gente escorrega tanto, eu pelo menos, né? E essa coisa do ser perdoado e do perdoar e olhar que a gente também está errando o tempo, assim, a gente dá... E mesmo eu querendo pensar assim, eu falei assim, se alguém ferir alguém que eu gosto, né, alguma filha, alguma coisa, será que eu vou ter esse perdão para essa pessoa, né? Será que eu vou conseguir visualizar desse jeito? Então, assim, é uma questão muito dentro de mim, quando eu vejo o planeta e nós aqui, assim, ainda dentro disso. Olha, Diva, você tocou num ponto assim, para mim, Silvio, eu não tenho a menor dúvida que nós somos participantes assim ferrenhos desse processo. A gente está, como é que se chama a pessoa que está no sistema prisional que pode sair? Agora eu esqueci o nome. Um sistema semiaberto. Mais ou menos isso. E os nossos mentores, eles participam de um tipo de liberdade vigiada que a gente tem. Eles estão aqui também para tomarem conta da gente nesse sentido. Eles não ficam cutucando a gente, lembrando das coisas que a gente tem que fazer, nos protegendo, ajudando, só pela bondade, pelo amor que eles têm, não. Parte da tarefa deles é vigiar a gente também. Porque quem liberou, né, da gente sair da prisão lá em cima, sabe que a nossa chance de entrar pelo buraco novamente são enormes. É o que você falou. Uma vez eu vi um filme que já é um filme antigo, que tinha um personagem principal, ele era o maior defensor na época, né, do fim
da pena de morte nos Estados Unidos. Era até o Sean Connery. Aí passa por uma situação que o maluco começa a perseguir, não sei o que, né? E ele mata o cara no filme. E ele começa a rever todos os conceitos dele. E é o que a gente passa. A gente tem um monte de teorias, tem um monte de esforço que a gente vai fazendo, mas muitas vezes a gente escorrega, a gente derrapa. Quando a coisa acontece com os outros, a gente é ótimo para dar conselho, para apoiar, mas quando acontece com a gente quer sentar o pau. A gente está muito longe de ser santo. Lógico, graças a Deus, também estamos muito longe de ser demônio. Mas de santo também a gente não está perto, não. E é nesse processo, é como eu estava falando desse processo, que eu me lembro de ter começado, provavelmente veio de antes, né, da Inquisição. A gente também vai errando, acertando, e vamos passando por situações, se a gente lembrar, cada vez a gente lida melhor com elas, e é o mesmo processo. O que acontece com a gente, no nosso microcosmo, é reflexo do que acontece no macrocosmo. Diga, Ismael. E essa questão, né, que a Diva colocou e que você apresentou também, Silvio, sobre de nós estarmos também nessa situação como eles, nessa penitenciária, nessa prisão, nesse local que nós estamos tanto quanto eles, de fato nós estamos ligados a uma prisão, que é todos nós, a nossa própria consciência. Cada ação nossa do passado é o que nos mantém ali, nos envolvendo, falando assim, olha, isso aqui vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser refeito, todos. Então, eles lá no fundo, né, lá nesse livro que eu citei, do Ação e Reação, naquele local, não era um local, era a consciência de cada um deles, lembrando aquelas culpas, aquelas ações, e todos nós aqui estamos presos nessa teia que nós mesmos geramos, né? Então, todos os seres. Então, a gente está realmente, de certa forma, presos a essas ações e reações do passado que nós estamos vivenciando e trabalhando para reconstruir, para regenerar. Então, realmente, nós estamos mesmo, e que é esse nosso processo interno que a gente sabe que estamos aí envolvidos, né, desse de outras vidas. Então, era esse aspecto que eu queria colocar aí, realmente. Você quer que leia pelo menos mais um parágrafo? Eu queria falar um pouquinho. Sim. Diga, Andréia. Eu acho muito salutar a gente também observar, sabe, alguns passos que a gente dá no cotidiano, sabe? E, inclusive, por conta desse trabalho aqui, né, de radiação, não tem como a gente se apartar, né, no cotidiano, na rotina, de uma consciência que está aqui, junto da gente, e que nos motiva, assim, para uma ação diferente, sabe? Uma ação de mais consciência. Então, é assim que me sinto em algumas situações, inclusive, seria muito bom que Lucas estivesse aqui, porque Lucas trabalha com penitenciárias, né, na área de direitos humanos. E eu me lembro a primeira vez quando ele foi no presídio aqui, que um dos mais... um dos que mais abnegam ou negligenciam, né, os direitos humanos. E, assim, são histórias horríveis. Eu me lembro como ele chegou perturbado em casa, sabe? Ele não parava de falar. Então, essa coisa da gente também confiar nesses nossos passos, eu acho que estimula para que a gente permaneça também, sabe? Continue nessa jornada de uma forma confiante mesmo, sabe? E é isso que eu percebo. Eu falo isso e tem assim, uma inspiração que é a questão do assalto que eu sofri aqui na frente da minha casa, né? Levaram o carro
Depois de um mês, está agora no seguro para ser avaliado, mas levaram tudo. E é muito, assim, conflitante. E, ao mesmo tempo, é muito impressionante, porque na hora do assalto, eu lembrei muito e senti muito presente a energia desse grupo, sabe? A energia da irradiação de amor. E, de coração, eu não consegui ter raiva daquele rapaz. Eu senti a mão dele fria. Em um determinado momento, assim, houve um toque, né? Não foi nada assim dele me pegar, mas houve um toque de passagem do carro. Eu senti aquele rapaz com a mão fria, muito magro, e eu não consegui ter ódio dele. Eu simplesmente, eu consegui irradiar para ele, sabe? Para que o anjo dele ele pudesse levar para ele algum tipo de consciência. Então, para mim, isso é muito forte e foi muito importante, porque raiva só gera raiva e outros sentimentos mais. Então, de coração, eu devo muito a esse trabalho aqui, né? De ter conseguido se emanar para ele. Caramba, cara, sai disso. Tu também é luz, sabe? Em pensamento. Então, eu confio nesses pequenos passos.